Você já percebeu que em alguns momentos da vida, o silêncio é a melhor resposta? Há situações em que não dizer nada é o maior ato de sabedoria e proteção. Hoje, você vai entender por que guardar silêncio pode ser essencial para proteger aquilo que Deus confiou a você. No final, faremos uma poderosa oração juntos, consagrando ao Senhor cada sonho, cada promessa e cada plano que Ele colocou em seu coração. E se esta mensagem já toca sua alma de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam a fé e fortalecem o seu caminhar com Deus. Quantas vezes você já teve uma grande expectativa em relação a algo que estava prestes a acontecer, compartilhou com alguém e de repente tudo começou a dar errado? Muitos acreditam que isso é apenas coincidência, mas a verdade espiritual por trás disso é mais profunda. Nem todas as palavras que saem da nossa boca deveriam ser ditas. Nem tudo o que Deus revela precisa ser imediatamente compartilhado. Em Provérbios 17:28 está escrito: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Essa é uma das muitas passagens bíblicas que nos ensinam o valor do silêncio. Saber calar no tempo certo é um sinal de discernimento. O silêncio pode ser um escudo invisível contra a inveja, o julgamento e as armadilhas do inimigo. Há momentos em que falar é como abrir portas para que o inimigo tenha acesso ao que Deus está construindo. Há promessas e bênçãos que ainda estão sendo geradas, que ainda estão em fase de crescimento espiritual e que precisam ser protegidas no segredo da oração, no recato da alma, até que estejam maduras para serem manifestadas. A Bíblia nos apresenta um exemplo muito claro dessa realidade na vida de José, filho de Jacó. José era um sonhador, e Deus lhe dava sonhos proféticos, revelações sobre o seu futuro. Mas em sua juventude, José cometeu um erro, compartilhou os sonhos com seus irmãos que já o invejavam. O resultado foi o ódio, a traição e uma longa jornada de dor. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Gênesis 37:5. José não errou por sonhar, mas por falar antes da hora, por confiar segredos espirituais a pessoas que não estavam preparadas para compreendê-los. Isso lhe custou a liberdade, a convivência com sua família e anos de sofrimento. Deus, em sua misericórdia, reverteu a situação e cumpriu o propósito, mas o processo foi árduo. Esse episódio nos ensina algo precioso. Quando Deus nos dá algo, seja um sonho, uma visão, uma direção ou até mesmo uma promessa de mudança, precisamos entender que existe um tempo de ocultamento. Um tempo em que devemos regar no secreto aquilo que o céu plantou em nosso coração. O Salmo 91:1 nos revela uma verdade poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo de Deus é o lugar onde somos protegidos, onde somos fortalecidos e onde nossas promessas são preservadas até que chegue o tempo do cumprimento. Jesus também nos dá esse exemplo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não expunha tudo o que sabia, nem compartilhava todos os detalhes com as multidões. Em várias ocasiões, após realizar milagres, ele pedia que não contassem a ninguém. Isso não era por medo, mas por sabedoria. Ele conhecia o tempo e a estação de cada revelação. Há um tempo certo para falar, há um tempo para testemunhar. Mas antes disso, existe o tempo de guardar. Guardar no coração, guardar em oração, guardar até que o Senhor diga, agora é a hora. Eclesiastes 3:7 nos lembra, há tempo de estar calado e tempo de falar. E você, tem discernido esse tempo? Ou tem falado antes da hora e sofrido as consequências? Muitas das lutas que enfrentamos vêm da precipitação, da necessidade de mostrar, de provar, de ser aprovado. Mas Deus não precisa disso. Ele trabalha em silêncio. Ele prepara no secreto. Ele age onde ninguém vê. E quando chega o tempo, ele exalta os seus de forma que ninguém pode impedir. Em Êxodo 14:14, o Senhor disse ao povo de Israel, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Às vezes, a maior batalha espiritual se vence com silêncio. Quando você cala e entrega a situação nas mãos de Deus, você está declarando com sua fé: Senhor, eu confio. Não preciso falar, não preciso me justificar, não preciso me expor. O Senhor é o meu defensor. Silêncio também é sinal de maturidade espiritual. Quando você cala, você ouve. E quando você ouve, você recebe direção. Deus fala no silêncio, não em meio ao ruído da ansiedade, mas no repouso da confiança. Assim como o profeta Elias, que não ouviu a voz de Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave, você também precisa silenciar para escutar o que Deus quer dizer. O silêncio te protege, o silêncio te amadurece, o silêncio te conecta com a vontade de Deus. Pense hoje com seriedade. Será que você não está expondo demais o que ainda deveria estar sendo trabalhado no íntimo com Deus? Será que não está abrindo portas para que o inimigo tenha acesso àquilo que deveria estar guardado? Há coisas que só florescem na discrição. Há promessas que só frutificam quando protegidas por um coração sábio e uma boca fechada. No final desta mensagem, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e proteção sobre tudo aquilo que Ele já iniciou em sua vida. Mas antes disso, continue comigo. Você vai compreender ainda nesta mensagem como o inimigo se aproveita da exposição e como você pode blindar sua vida espiritual com atitudes práticas e bíblicas. Que o Espírito Santo te conduza enquanto seguimos nesta jornada de aprendizado e fé. Guardar silêncio nem sempre é fácil. Em um mundo que valoriza a exposição, que incentiva a autopromoção e onde tudo é compartilhado em tempo real, escolher o caminho do silêncio pode parecer estranho. Mas o Evangelho sempre nos convida a viver na contramão do mundo. O próprio Jesus nos alertou sobre isso. Em João 15:19, ele disse: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. O caminho do reino não é o da exibição, mas o da obediência. E obedecer também significa saber esperar. Esperar o tempo de Deus. Esperar o amadurecimento do plano. Esperar que Ele abra as portas, sem que precisemos forçá-las com palavras ou justificativas. Muitos projetos espirituais são abortados porque foram retirados do lugar secreto antes do tempo. Imagine uma planta que é arrancada da terra enquanto ainda está brotando. Ela não resiste. Da mesma forma, há promessas que só irão florescer se forem cuidadas com zelo, regadas com oração e escondidas sob a sombra do Altíssimo. Não é exagero afirmar que o silêncio, às vezes, salva. Salva relacionamentos, salva ministérios, salva reputações e até a nossa fé. Porque quando falamos demais, corremos o risco de gerar expectativas nos outros que não vieram de Deus. E depois, se as coisas não saem como esperávamos, nos frustramos, nos cobramos, nos entristecemos. Quando guardamos silêncio, abrimos espaço para que Deus seja Deus. Ele trabalha melhor quando não tentamos interferir com nossas explicações ou nossos anúncios prematuros. Observe como Jesus lidava com a oposição. Em muitas ocasiões, os fariseus o acusavam, armavam armadilhas, faziam perguntas maliciosas. E em vez de responder tudo, Jesus muitas vezes se calava. Ele sabia que o silêncio tem poder. Isaías 53:7 descreve esse momento de forma profética. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha que diante dos seus tosqueadores está calada, assim ele não abriu a boca. Esse silêncio não era de covardia, mas de domínio espiritual. O silêncio de Jesus era uma forma de confiar plenamente no Pai, sem necessidade de se defender ou provar quem Ele era. Nós também precisamos aprender esse tipo de silêncio, o silêncio da confiança. Quando você guarda seus planos, você está dizendo a Deus: eu não preciso que os outros saibam, basta que o Senhor veja. Esse silêncio agrada a Deus. Ele honra aqueles que caminham em humildade, que esperam nele e que reconhecem que toda promoção, toda resposta,
todo reconhecimento verdadeiro vem dele, e não da nossa tentativa de fazer com que os outros nos vejam. Em Salmos 37:7 está escrito: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Enquanto descansamos, Deus age. Enquanto silenciamos, Deus fala. Enquanto esperamos, Deus prepara. E quando chegar a hora, será impossível esconder aquilo que foi gerado por ele. Porque o que é de Deus não precisa de publicidade, precisa de propósito. A maturidade espiritual passa pelo domínio da língua. Tiago 3 nos ensina que a língua é como um leme de navio, pequeno, mas capaz de controlar toda a direção. É também como uma faísca que incendeia uma floresta. Palavras têm peso, têm consequência, têm poder. Por isso, quando você sente o impulso de contar algo que ainda está sendo gerado, pare e pergunte ao Espírito Santo: é o tempo de falar ou é o tempo de calar? Essa simples pergunta pode te livrar de dores profundas, de atrasos desnecessários e de guerras que poderiam ter sido evitadas. A sabedoria está em entender que nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito, e nem tudo que é dito será compreendido. O silêncio, quando motivado pela fé e pela obediência, não é ausência, é presença de Deus operando onde as palavras não alcançam. Silenciar é um exercício diário. Não se trata apenas de fechar os lábios, mas de aquietar o coração, de abandonar a necessidade de ser compreendido por todos e de se posicionar em confiança diante de Deus. É descansar sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ao longo da palavra, vemos que Deus sempre teve prazer em exaltar os humildes, em levantar os discretos, em honrar os que caminham com reverência e temor. A exposição pode até impressionar, mas é no esconderijo que se encontra o favor verdadeiro. Não despreze o tempo do silêncio, pois é ali que o céu trabalha. Se hoje você sente que tem falado demais, que tem se exposto além do necessário, que tem perdido a paz ao tentar controlar o que só Deus pode realizar, pare, volte ao lugar secreto, volte para a oração silenciosa, para o quarto fechado, para o descanso da alma em Deus. Agora, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta palavra que nos desperta, nos confronta e nos ensina. Obrigado por nos lembrar que há poder no silêncio e que o Senhor trabalha em meio à quietude de um coração que confia. Nesta hora, eu te apresento cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que o Senhor visite agora cada sonho, cada plano, cada promessa que está sendo gerada no secreto. Que toda ansiedade, necessidade de aprovação ou exposição precipitada seja lançada fora, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a discernir o tempo certo de falar e o tempo de calar. Ensina-nos a guardar no coração aquilo que o Senhor ainda está formando. Que nossas palavras não sejam porta de entrada para ataques, mas sim sementes de vida lançadas no tempo e na terra certos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Selamos em oração os nossos projetos, relacionamentos, ministérios e chamados. Cobre-nos com a Tua sombra, guarda-nos em Teu esconderijo e dá-nos sabedoria para agir com maturidade espiritual. Que sejamos encontrados fiéis, não apenas quando falamos de Ti, mas também quando sabemos silenciar por Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente: Deus me guia em silêncio. Assim você declara sua fé e também ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam desse toque de Deus.